Lucas, capítulo 1. Essa família, ela não é relatada em nenhum outro evangelho, a não ser pelo médico Lucas. Lucas, capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote. Fala assim comigo, um sacerdote. Chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cujo mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos juntos parente de Deus, vivendo irrepreensivelmente, olha isso, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Vamos parar por aqui. Esse capítulo 1 vai ser muito mencionado em muitos períodos. Querida igreja, aqui nós temos uma família, a de Zacarias e de Isabel. Esses dois são os pais do mais conhecido homem anunciado pelos profetas, o conhecido João o Batista. E eu vejo uma família de sacerdotes, tanto Isabel quanto Zacarias têm essa linhagem sacerdotal, então são sacerdotes. Queridos, os sacerdotes nesse período estavam em uma situação de defraudação. O altar do Senhor, aonde eles ministravam, havia muito apostasia, muita frieza, apatia no meio do ministério sacerdotal. Mas aqui a palavra de Deus diz que tanto Isabel quanto Zacarias eram irrepreensíveis, porque eles conheciam bem as Escrituras Sagradas. Sacerdotes que conheciam Deus vivo, tanto ele quanto ela. Um casal profético, um casal sacerdotal, uma família sacerdotal, que vinham à casa do Senhor e ministravam ao Senhor. E aqui neste momento, eles já estão idosos, e eles não tinham filhos. Havia uma esterilidade naquela família. Esse era o problema. Era uma casa sem graça. Era uma casa que a graça aparentemente não estava tão real, porque eles ainda oravam por um filho. E era vergonhoso para uma mulher não ter filho naquela época. Havia um peso no coração da Isabel. E um pesar também no coração do sacerdote Zacarias. Havia uma esterilidade. Quando paramos e pensamos sobre esterilidade, fala de uma frieza. Fala de uma apatia. Estava sem graça dentro de casa. E não era o fato de não ter um Joãozinho correndo para lá. Não era isso. Era o fato que havia uma grande apatia no espírito deles. Uma casa que estava envolvida por esse momento difícil. E eles oravam por uma causa. E qual era a causa? Me dê-nos um filho. Não está explicitamente escrita a oração deles, mas depois que acontece, nós vemos que era isso que eles desejavam. Eles desejavam um milagre. E tinha que ser milagre. Tinha que ser algo sobrenatural. Era impossível Isabel engravidar. Por quê? Estéril e velha. Muito idosa. Impossível. E havia um grande número de sacerdotes onde Zacarias fazia parte daquele grupo. E eu não vou trabalhar hoje essa função sacerdotal por completo. E ele é sorteado a estar naquele plantão. Ele deveria estar no templo, acessando o Santo dos Santos naquele horário. E ele estando naquele horário, querida igreja, fazendo o que nós viemos fazer,
Ele veio adorar ao Senhor. Ele foi no templo adorar ao Senhor, levar as petições do povo. E, queridos, ele estava orando por Israel, ele estava orando pela nação, ele estava clamando a Deus para que o Senhor viesse a falar com a nação. E, de repente, um anjo aparece. E aí ele fala assim, o anjo, é engraçado, é até interessante. Tenha medo não, tenha medo não. Não tenha medo. Eu vim lhe dar uma boa notícia. O anjo aparece e diz assim, a sua oração foi ouvida. E aí é mais interessante, porque ele ouve. Isabel também, ela estava envolvida em meio a tudo isso, e ela ficaria grávida do anunciador da vinda do Messias. Ela ficaria grávida daquele que era o precursor de Jesus Cristo, que veria na terra anunciar arrependimento, quebrar os paradigmas daquele tempo. Isabel, ela ficaria grávida, diz o anjo, sua mulher ficará grávida, e o nome dele será João. E Zacarias, ele questiona o anjo assim, Deus, anjo, é o seguinte, ela é velha e é estéril. E por causa dessa atitude de Zacarias diante do anjo Gabriel, ele sai daquele santuário mudo. E, queridos, ele deveria sair dali e se reunir aos outros sacerdotes para falar a respeito de Deus e também declarar sobre o povo a bênção. A bênção araônica deveria ser citada pelo sacerdote, ele não faz isso. Ele fica mudo. Que coisa temerosa para o povo de Deus. Um sacerdote irrepreensível, porque ele conhece as Escrituras, ele sabe, ele não tinha nada a questionar a respeito daquele homem, e ele sai do Santo dos Santos mudo. Ele sai da presença de Deus mudo. E, queridos, estou resumindo a história. Quando Isabel dá à luz a criança, eles queriam dar o nome de Zacarias. Aí eu imagino Zacarias pegando um tablet, escrevendo, o nome dele será João. Porque ele está mudo. Quando ele fala, em uma escrita, o nome dele será João, a voz do sacerdote retorna. Querida igreja, nesse instante, quando ele declara a palavra que foi anunciada pelo Senhor no dia da revelação, ele também volta a falar e a glorificar a Deus. Como é sério quando Deus fala conosco. Quando Deus fala conosco. Lucas, capítulo 1, verso 13, está escrito assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e ele porá o nome de João. Essa era a palavra do Senhor. E quando ele crê, a voz retorna. Como nós precisamos nos envolver com a voz de Deus. Ah, Senhor, como nós precisamos crer no que Deus fala. A graça do Senhor nos alcança nesse domingo tão glorioso, dizendo, a sua oração foi ouvida. E Ele manifesta soberanamente com a presença gloriosa do Espírito de poder. E olha, aquela família literalmente experimentou a graça de Deus dentro dela. Uma família graciosa,
uma família cheia de graça. E eu louvo a Deus por essa escritura. Eu louvo a Deus porque nós temos esse testemunho tão glorioso. Mas o fato é que antes que o milagre da graça viesse a ocorrer naquele lar, havia alguns problemas na família, e graves. Graves. Uma família sacerdotal, irrepreensível, carregava em si algo que faltava. Dilemas e desafios é citado nesse capítulo 1. Lucas cita os dilemas e desafios da casa de Zacarias. E o anúncio do anjo agora vem com uma resposta gloriosa. E após ouvir, Zacarias duvida em seu coração. O maior dilema daquela família era a incredulidade. Estéril, velha, não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Esse marido, o senhor está falando que vai salvar, não dá para acreditar. Esse filho já se perdeu faz tempo, estamos cansados. Não dá para acreditar, Deus, que existe salvação. Mas é complicado quando eu vejo definhando na enfermidade. É complicado quando você vem falar para mim que existe cura no meio de uma enfermidade ao qual a medicina não tem resposta. O anunciar do anjo na vida de Zacarias foi para expor a sua incredulidade. Foi para expor aquilo que deixaria a voz sacerdotal muda. Queridos, incredulidade é uma coisa que a gente transmite para os outros, sabia? Aquele negócio assim, mas você acredita nisso mesmo? Sabe por quê? Fulano é assim, Beltrano é assim. A gente começa. Ora para o meu irmão, porque o meu irmão ele é terrível, ele está fazendo isso, 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 outro. Nós apontamos pecados em vez de dizer, ore por libertação, por cura, por restauração. E nós, em muitos momentos, como igreja, duvidamos do agir de Deus. E aí, sabe o que Deus fez aqui com esse sacerdote? Ministro da casa do Senhor. Sabe o que ele fez com os adoradores? Fechou a boca deles. Fechou a boca dele, na verdade. Com aquele que adorava. Fechou a boca. É melhor você ficar mudo. Fique em silêncio. Apesar de ser um homem justo e piedoso, quando ouviu algo que não adequava à sua forma de pensar, ele não acreditou. Nós idealizamos. Quando a gente era jovem, daria para ter um bebê. Se essa voz tivesse falado comigo quando ela tinha seus 20 anos, eu acreditaria. Se essa voz tivesse falado comigo naquele tempo, eu acreditaria que o casamento teria salvação. E agora eu vejo Zacarias mudo, porque a forma dele pensar foi confrontada pelo Deus Todo-Poderoso. Foi confrontada pelo Deus Todo-Poderoso. A incredulidade é fruto da falta de confiança em Deus, igreja. E é negar, quando você não crê naquilo que Deus falou, é negar se envolver no que Ele está fazendo. É como dizer assim, eu não quero fazer parte dessa história. Não quero, Deus. Não quero fazer parte dessa história. Isso frustrou a minha expectativa. Falamos assim com Deus. Deus silenciou o sacerdote para que ele não influenciasse a sua esposa e todos que estavam ao redor dele. Tá? Às vezes Deus vai tocar em alguns lábios. Às vezes Deus vai tocar hoje em alguns lábios
com silêncio, para que essas pessoas não venham a contaminar aqueles que creem, aqueles que confiam. Isabel não soube que o marido não acreditava que ela estava grávida. A Bíblia não fala, eu não encontro relatos de como esteve Isabel nesse período, mas ela gerou um homem extremamente ousado, com o Espírito Santo dentro do ventre dela, em silêncio. No silêncio, no lugar secreto. Quando Maria foi visitá-la, ela já estava de 6 meses. Depois de 3 meses, o menino nasceu. Ela não ficou contando para todo mundo. Ela silenciosamente gerou promessas. Com a necessidade de um incrédulo ficar quieto perto dela. Quieto, silenciado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele tinha um alto poder de influência, era sacerdote do Deus vivo. E, querida igreja, eu vejo Deus movendo neste tempo, tocando muitos lábios, tocando muitas bocas com poder de influência, por causa da sua incredulidade, que pode contaminar outras pessoas. E olha, que Deus nos salve dessa incredulidade, que Deus nos salve dessa frieza, desse espírito de engano deste século, que o Espírito do Senhor nos toque hoje. A minha oração, o Espírito Santo venha sobre esse ambiente e batiza-nos com fé, batiza-nos com fé. Espírito Santo, batiza-nos com fé, nos marque com o seu poder, nos marque com o seu poder. Espírito Santo, venha sobre nós. Querida igreja, deixa eu falar uma coisa para você muito séria. A tua família tem solução. A tua parentela tem solução. Eu posso ver nesse texto, tem solução. Tem solução. Tem total solução. O Espírito está disponível a todas as famílias. A todas as famílias. A todas as famílias. Inclusive, numa família de incredulidade. Deus move. Toda incredulidade é retirada quando nós ouvimos a voz de Deus. Entende? Zacarias voltou a falar quando ele deixou a voz entrar no coração. Porque a incredulidade fala do coração. Havia uma incredulidade no coração. E quando ela vem no coração de Zacarias, houve uma grande transformação. E hoje, você hoje temos a oportunidade de consagrar a nossa família a Jesus. De consagrar a nossa parentela a Jesus. Eu sei que os parentes são difíceis. E eles nos ferem, nos magoam, nos machucam. Mas eu vejo Josué, na sua velhice, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que muitos ao nosso redor se tornou desviados. Mesmo que muitos ao nosso redor se tornou apóstata, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é poder de Deus. Não era sobre Zacarias, não era sobre Isabel, era sobre a vontade poderosa do Deus vivo, a vontade dele sendo estabelecida na terra. E, queridos, quando nós vamos ver o significado dos nomes, eu achei muito legal isso. Zacarias significa lembrado por Deus. Isabel, consagrada a Deus. E João, agraciado por Deus. Meu Deus, olha que lindo isso. Glorioso. Porque os nomes refletem a nossa identidade. Fala de quem nós somos. Zacarias, eu lembrei de você. Isabel, você é consagrada. Você é escolhida. Eu consagrei você para este tempo. Eu consagrei você para este momento. E João, você é gracioso. Agraciado é o teu nome. Uma família profética.
E eu quero profetizar que neste ambiente hoje vai nascer famílias proféticas. Eu quero declarar que neste ambiente hoje, ao qual o Senhor tem se movido desde o início, eu quero declarar famílias proféticas. Talvez você chegou aqui com um ambiente de caos, não sei. Um ambiente de caos. Ou talvez você chegou aqui pensando e desejando desistir da sua família ou até do teu casamento, não sei. Achando que é impossível a sua família dar certo. Queridos, que Deus venha nos tocar hoje em total dependência. Em total dependência, aquela assim, eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo totalmente de Ti. Eu dependo da Tua graça, do agir do Teu Espírito. E nós veremos famílias sendo transformadas pelo poder do Espírito de Deus.